Seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio dessa minissérie no qual nós estamos vendo a conversão de São Paulo. Estamos estudando um pouco a virtude da humildade e esses vários efeitos do orgulho dentro da nossa alma. Terceira palavra, entra na cidade. Então São Paulo cai por terra, depois Jesus diz levanta-te e em seguida entra na cidade. Entra na cidade poderia ser para nós, trazido para a nossa realidade, entrar dentro de nós mesmos. É o conhecimento de si. Aprender a conhecer-se. Não ter medo. É verdade que muitas pessoas vivem na superficialidade. Vivem a vida como se fosse uma diversão. Sem aquela seriedade necessária. E é verdade também que existem muitos erros e muitas falhas que nós não vencemos porque falta o conhecimento de nós mesmos, das nossas aptidões, de tudo aquilo que na nossa vida é medo, que paralisa, das causas e consequências dos nossos pecados, quem sabe de traumas, de feridas. Então entra dentro de ti mesmo, entra na tua alma, sem medo. Começa a dar nomes a tudo aquilo que acontece dentro de ti, sem medo. É uma fase um pouco dolorosa, poderíamos dizer, mas sem essa passagem não é possível chegar à maturidade espiritual, ter o conhecimento de si. E nesse conhecimento nós devemos evitar um tipo de efeito, poderíamos dizer de sentimento, que se chama vitimismo, o ser coitadinho, o ter uma visão muito negativa da própria vida, o focar somente em um ponto, você achar uma pessoa perseguida, prejudicada, em vez de lutar para vencer, porque a graça nos é dada. Nós não conseguimos somente com os nossos esforços humanos. Conseguimos, sobretudo, por conta da graça de Deus. Entretanto, porém, nós devemos colaborar. Somos chamados a colaborar com a graça de Deus. Então, aprender a conhecer-se. Quais são os defeitos do orgulho dentro da nossa alma? Poderia ser a ambição. Poderia ser a presunção. A ambição, que é aquele desejo exagerado por honras. A gente poderia dizer que vê muito isso na vida social, no campo, quem sabe, da política. Um exemplo somente. Não que os políticos sejam assim, mas um exemplo. A presunção, a crença de realizar coisas que está acima da própria capacidade. Ah, mas o querer é poder. Não, nem sempre. Se eu quero ficar rico agora, eu vou ficar rico. Se eu quero ter a maior inteligência do mundo agora, eu vou ter. Se eu quero ter a maior sabedoria, eu vou ter. Então, querer não é poder. Existem objetivos que nós podemos, sim, conseguir, se Deus permitir, com a sua graça, com os nossos esforços. E requer um tempo. Mas tem coisas que nós não podemos conseguir. Por quanto eu me esforce, eu jamais serei como Santo Agostinho. Por quanto eu estude, eu jamais serei como Santo Tomás de Aquino. E nem por isso devo me sentir um coitadinho, um vitimista. Está lá, triste, cabisbaixo, com a visão sempre negativa do mundo, de forma alguma. Um outro aspecto do orgulho na nossa alma poderia ser, de fato, a vaidade. Que é esse desejo exagerado de estima de si mesmo e que os outros nos estimem. Se estimar por ser filho de Deus é uma coisa boa, mas simplesmente focar em coisas que são passageiras não vale a pena. E tem um santo que diz, São Rafael Arnaz, que aquilo que passa, que é passageiro, não tem sentido. Tudo aquilo que tem um fim, tudo aquilo que não é grande, tudo aquilo que não é eterno, de fato não vale a pena que a gente se preocupe com isso. Tudo aquilo que tem fim, de fato, não é grande. Ora, se conhecer, conhece a ti mesmo, dedica tempo a isso. É possível que a graça de Deus esteja ou queira agir na nossa alma e ainda não consiga, porque falta esse conhecimento, porque falta essa abertura. E eu vou dar um exemplo. Um exemplo que você vai fazer em casa logo após ter assistido esse episódio. Você vai pegar um copo, você vai lá na sua torneira, na pia de casa,
vai virar o copo, vai emborcar o copo, vai botar embaixo da torneira e vai abrir a torneira. E você vai me dizer quanta água o copo consegue reter. Quanta água entra naquele copo? Nenhuma. Por quanta água esteja jorrando, o copo não consegue conter aquela água. Por quê? Porque ele está virado. Assim também é o nosso coração, quando ele é tomado pelo orgulho. Por quanto Deus derrame aquela água, aquelas graças, se o copo está virado, ele não consegue reter. A pessoa orgulhosa é a pessoa que destrói tudo. Destrói tudo aquilo que toca. Por quê? Porque ela mira somente a si mesma. O egoísmo toma conta. Ela asfalta as outras pessoas. Ela sepulta as outras pessoas. Ela não admite rivais. A competição faz parte da vida dela. Então a humildade é a virtude que vai corrigir. Conhece a ti mesmo. Se conhecer. Aprender a se conhecer. Então, relembrando, caímos por terra, Jesus nos ajuda a nos erguer, levanta-te e logo em seguida entra na cidade. Entra dentro da tua alma para te conhecer. Não tenha medo e não tenha uma visão superficial de ti, nem das coisas, e muito menos de Deus. Nos vemos aqui, se Deus permitir, no 4º episódio da nossa minissérie. Deus te abençoe.